esse é o canal Bíblia do Zero. Eu sou a Érica Oliveira e a gente está aqui para continuar a leitura do livro de Gênesis. Hoje, no capítulo 4, já lemos o capítulo 1, 2 e 3 nos vídeos anteriores. Hoje vamos na sequência do capítulo 4. Só houve uma pequena mudança. Eu ganhei uma Bíblia do meu cunhado. Essa Bíblia aqui era o meu xodó da adolescência. E ela não é mais na versão NVI, tá? Então, agora minha leitura vai ser na Almeida Revista e Atualizada, tá? Então, quem tem a NVI vai ver uma diferença agora de linguagem e quem tem essa Almeida Revista e Atualizada, perdão, vai ser a mesma linguagem, as mesmas palavras, ok? E como eu gosto muito dessa Bíblia aqui, foi uma Bíblia muito importante para mim na minha adolescência. A minha original tá toda destruída. Depois vou ver se no próximo vídeo eu consigo mostrar ela aqui toda rabiscada, já troquei de capa. E aí eu fui na casa do meu cunhado, ele me presenteou com essa aqui novinha e eu vou fazer uso dessa versão agora, ok? Então vamos lá, Gênesis capítulo 4, cada um pegando sua Bíblia aí que a gente vai iniciar a leitura. Vamos lá, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, Adão teve relações com Eva, Eva engravidou, deu à luz a Caim e ela agradeceu, louvou a Deus, dizendo que com a ajuda de Deus ela teve um filho homem, ok? Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Ok, até aqui, ocupações diferentes, 2 filhos. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, ninguém sabe quanto tempo se passou, quantos anos eles tinham, tá? No fim de uns tempos, ou seja, bem, né? Não tem muita. A gente não tem como chutar, né? Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, ou seja, irou-se, pois, sobremaneira, Caim ficou muito irado e descaiu-lhe o semblante. Uau, uau, uau. Meu Deus, aqui já começou a treta. Adoro. Tá, então vamos lá. Abel e Caim, irmãos, cada um com a sua ocupação. Caim, não foi Abel, tá? Teve a ideia de trazer uma oferta. Não existe nenhuma citação anterior a outro ser humano ofertando a Deus, tá? Então, no meu entendimento, a oferta, ela tem uma relação como se fosse um presente, uma gratidão, uma homenagem, enfim. Então, Caim teve a ideia de ofertar, cara. Ou seja, o cara não era, no meu ver, não era tão mal assim, né? Não era tão ruim assim. Começou até bem. E foi lá e trouxe do fruto da terra, ou seja, escolheu lá e trouxe. Eu não vi nada de mal, coitado do Caim, né? Aí o Abel falou, vou fazer também. Ou seja, o Abel foi imitar Caim. Né? Então, até aqui dá pra defender Caim, né? Vamos ver até onde a gente consegue defender o Caim. Só que o Abel, ele mitou, como diz a galera. Ele mitou, por quê? Porque ele não trouxe só uma oferta. Ele pegou o melhor que ele tinha, tá? Do seu rebanho e da gordura, tá? Então, ou seja, aqui foi a grande diferença entre a oferta de Caim e Abel, tá? E é muito sério isso, porque mostra um espírito sem egoísmo, né? Em relação a Abel, porque ele pegou aquilo que era o melhor que ele tinha e ofertou. Ele não reteve para ele, diferente de Caim, aparentemente, tá? Isso aí é uma interpretação que a gente tá fazendo, tá? Mas que aparentemente é nesse caminho aqui, tá? O Caim, ele pegou, sim, uma parte daquilo que ele produziu, mas não era o melhor do melhor. O que era melhor do melhor, ele possivelmente deve ter retido e guardado para ele, tá? E Abel, por outro lado, ofereceu a Deus, ou seja, então, essa oferta de Abel, ela significava que para Abel, o próprio Deus era mais importante do que ele mesmo, ok? Então, isso é muito, muito sério e dá uma reflexão muito pesada pra gente em relação às nossas ofertas, tá? Bem complicado, vamos continuar. E aí, galera, o Senhor se agradou, né? O Senhor Deus se agradou da oferta de Abel, tanto é que ela é citada lá no livro de Hebreus, lá na frentona, tá? Ou seja, mexeu com o coração de Deus essa oferta, muito possivelmente, primeiro porque ninguém havia tido essa ideia de ofertar, e quando ele recebeu o melhor do melhor, tá? Isso mexeu, atraiu a presença de Deus de alguma forma
para Abel, atraiu os olhos de Deus para Abel. Só que de Caim, ele não se agradou, tá? Aí Caim ficou bravão, tá? E já mudou o semblante. Aqui Caim já não era mais o mesmo cara, tá? Então vamos continuar a leitura aqui, ó, versículo 6. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Descaiu o semblante é quando a face da pessoa muda. Você percebe quando a pessoa já não tá mais legal, já tá, né, assim, irada, já tá em outro canal, né? 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, então, ele estava falando o seguinte, ó, se você não fizer o certo, você não vai ser aceito, tá? Então, você precisa dominar os seus impulsos, tá? Então, o impulso do homem natural é o egoísmo, é pensar em si primeiro, tá? É se colocar em primeiro lugar, né? E aqui ele tá dando uma orientação, tá dando uma disciplina em Caim. Ele falou, ó, você precisa dominar o seu desejo, senão ele vai te dominar. Se você não colocar cada coisa no seu lugar, em relação às prioridades, isso vai te complicar, tá? Então, ele tava dando aqui uma disciplina para Caim, tá? Então, o fato dele rejeitar a oferta de Caim foi no sentido de disciplinar e ensinar o Caim, tá? Vamos continuar para ver como é que Caim reagiu com essa disciplina aqui, tá? Bora lá. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Tô no versículo 8. Ah, então, quer dizer, ele recebeu a disciplina, a correção, e não falou absolutamente nada, tá? Aí já passou pro próximo, pra próxima cena, vamos dizer assim, né? Ele já tava lá com Abel e falou, vamos ali no campo, tá? E aí, continua no versículo 8 ainda. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ou seja, ele não recebeu a correção, tá? Então, tá aqui um outro erro que é muito possível que a gente cometa, tá? Primeiro erro, não colocar Deus em primeiro lugar, assim como Abel fez. Colocar nós mesmos, tá? Em primeiro lugar. Inclusive, nas ofertas e nas demais coisas da vida. Segundo erro aqui, não aceitar a correção. Caim não aceitou, tá? Então, assim, já estamos aí listando erros de Caim que possivelmente podem acontecer comigo e com você no nosso dia a dia aí, tá? E versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Oxe, lógico que ele sabia, né? Era só pra... Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Não, Caim. Não, Caim do céu, tu não disse uma coisa dessa, meu caro. Não sei, acaso sou... Olha o jeito que ele... Não, eu me recuso. Não dá pra defender Caim mais não, gente. Deixa pra lá. Caim de Deus. De Deus não, né? Caim. Não se fala... Não, Caim, olha isso. Não. Realmente, ele só foi ladeira abaixo, né? Meu filho começou errando e lá foi se afundando mesmo. Não para mais de se afundar. Meu Deus, que tupetudo. Olha... Não, se tivesse uma seleção aí pra Anticristo, aqui já no começo, eu acho que Caim era um bom candidato, viu? É porque a temporada do Anticristo vai ser muito mais lá na frente, né? Uns 66 episódios pra frente, se é que você me entende. Então, mas Caim dava um bom candidato aqui, porque olha o jeito, ele não tem um pingo de temor. Cara do céu, não, Caim realmente, tu pisou na bola feio, meu querido. Versículo 10, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. 11. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. 2. Quando lavrares o solo, ou seja, quando você for plantar, não te dará ele sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Ou seja, ainda ganhou uma maldição. Primeiro, ele ganhou uma correção, que ele não aceitou. Segundo, ele ganhou uma maldição, tá? Então, presta atenção. Deus vai nos corrigir, ele vai tentar nos corrigir, tá? Com amor, tá? Talvez uma, duas, três. Se mesmo assim a gente ignorar, aí a coisa começa a ficar mais esquisita. Então aqui já deu uma palavra muito mais dura, tá? Para Caim, já não é mais somente uma disciplina, tá? Já tem uma disciplina com uma consequência grave, uma consequência séria, e assim é conosco, tá? Assim é comigo, assim é com você. Vamos continuar aqui a leitura.
Versículo 13 agora. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Agora Caim caiu em si. Agora, tá? Então, só depois da maldição é que ele foi pensar nos seus atos, é que ele foi refletir, foi se arrepender, tá? Então, assim, infelizmente, na vida de muitas pessoas, inclusive muitas vezes na nossa, a gente só se arrepende depois que algo muito grave acontece. Isso já aconteceu comigo, tá? Então, às vezes, quando são coisas, são toques que Deus nos dá, são livramentos, são coisas que Ele quer nos ensinar e a gente não liga, vai indo, né? A vida vai indo até que chega um ponto que você precisa de uma intervenção para que você mude de rumo, tá? Às vezes você tá indo num rumo que não era aquele, e Deus queria te levar para outro rumo, e aí precisa de uma intervenção, e aí às vezes essa intervenção, ela é drástica, assim como foi com Caim, tá? Pode ser que aconteça com a gente, e agora Caim caiu na real aqui, tá? Versículo 14. Eis que hoje me lanças, virei aqui, da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, ou seja, eu estou, agora eu não nem me relacionar contigo, eu tenho condição mais. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará. Então, Caim já acrescentou, né? Deus não tinha dito isso na maldição, que ele seria morto. Mas, assim, era tamanho o desespero dele que ele preferia a morte. Ou seja, alguém que me encontrar, por favor, já me finaliza aí, porque é melhor do que viver desse jeito. 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer um que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, tá? Então, vamos lá. Então, Deus não permitiu que Caim morresse, tá? Ele queria que Caim continuasse vivo com com essa experiência, né? Ou seja, se ele morresse, ia ser, do meu ponto de vista, mais simples, né? Já acaba com aquilo, mas Deus não permitiu, então ele colocou um sinal para que ninguém matasse Caim, tá? Então há muitas especulações de que sinal seria esse que Caim recebeu. Tem gente que diz que é a cor da pele, não acredito. Tem gente que diz que era uma tatuagem que ele tinha, que ele recebeu. Também não acredito, tá? Existem pessoas que dizem que ele era acompanhado por uma presença espiritual. Já é a minha linha de raciocínio, tá? Porque uma presença espiritual, ela repele, né? Então, assim, uma pessoa que você percebe que tem alguma coisa aí junto com ela, você já fica meio cabreiro. Agora, uma pessoa com uma tatuagem, eu acho, né, no meu ponto de vista, que uma tatuagem não é algo amedrontador a ponto de eu não tentar matar aquela pessoa por causa de uma tatuagem, por mais que não existisse na época, né? E a cor da pele também, ou alguma característica física na pele da pessoa, na aparência, não acho que seria isso. No cabelo, não acho. Eu já sou da turminha que acha que ele andava acompanhado, ele não andava sozinho, não. Devia ter algum trem estranho que onde ele ia, o bichão ia atrás, e quando chegava perto das pessoas, as pessoas, ó, pica a mula que esse cara é estranho. Eu acho, tá? Então, isso era para que ele não fosse morto, tá? E ainda falou, e quem matar, se mesmo assim alguém matar, será vingado 7 vezes, tá? E aí, o Caim saiu da região onde ele estava habitando ali, junto com Adão e Eva, e foi para o oriente do Éden, ou seja, lá do leste do Éden aí, para tentar refazer a vida dele, tá? Vamos continuar. Versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Ai, começa a treta pesada desse capítulo, é bem aqui mesmo. Na verdade, assim, já começou com Caim, né? Mas aqui já começa uma treta. Caim casou com quem? Coabitou com sua mulher. Que mulher? Que mulher? Me fala. Tá? Então, assim, bem pesado isso aqui, tá? O que a gente vai falar. No capítulo 5 de Gênesis, que a gente vai ler no próximo vídeo, a gente vai ver que Adão e Eva não tiveram só 2 filhos, tá? Eles tiveram muitos filhos e filhas, tá? E possivelmente a mulher de Caim era uma irmã ou uma sobrinha dele, tá? Então, assim,
Pô, então podia incesto nessa época? Sim, tá? Então a gente acredita que o início do povoamento, de acordo com a Bíblia, tá? Começou com relações incestuosas, sim. Ah, mas a Bíblia apoia o incesto? Não. Tá? Nessa época, sim, porque aparentemente era a única maneira, não havia outra forma de multiplicar os seres humanos na Terra, a não ser dessa forma, nessa primeira família. Depois que as primeiras famílias começassem a se multiplicar, não havia mais necessidade de esse tipo de relação entre parentes, ok? E aí, tanto é que depois a gente vai ver lá pra frente, se eu não me engano, em Gênesis mesmo, ou em Levítico, Deus já corta isso aí, ó. Não tem relação mais com parente, acabou. Tá? Então, aqui, me parece, tá? Que havia a necessidade de ser assim, porque não havia outra forma, tá? Deus não criou, no meu ponto de vista, embora existem pessoas que acreditam nisso, outros Adões e outras Evas em determinadas partes diferentes do mundo, que eles acabaram se encontrando, e eu não acho. Por quê? Porque lá, no anterior, diz que Eva era a mãe de todos os seres humanos, ok? Que a gente até falou da Eva mitocondrial aí nos vídeos, tá? Então, se ela é a matriz, tá? Vamos dizer assim, não tem como ter outro Adão e outra Eva perdido no mundo aí e Caim achou o filho de alguém. Não acho, tá? Não acho. Então, eu realmente acredito que houve relações aí incestuosas entre irmãos, tá? Entre os filhos de Adão e Eva, possivelmente entre os sobrinhos, com primos e tudo mais. Então, conforme as gerações iam avançando, a necessidade desse tipo de relação ia diminuindo a ponto que para frente houve a proibição, tá? Então, muito importante ressaltar. Ah, pô, mas então Deus muda de ideia. Ah, pô, aí tem muita gente que usa desse trecho bíblico aqui para justificar o fato de que a Bíblia é confusa, de que a Bíblia é contraditória e tudo mais. Não é meu modo de pensar, tá? Não é meu modo de pensar. Não é porque Deus usou de uma estratégia num certo ponto da história que ele precisa usar da mesma estratégia até o final de Apocalipse. Não, eu acho que para cada tempo uma estratégia diferente, assim como é com a nossa própria vida. Nós não somos as mesmas pessoas com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes desde que a gente é criança até a maioridade ou até virar idoso. Não, nós vamos mudando de pensamento, de estratégia, de fala, de modo de ver a vida, de enxergar. Então, eu eu consigo aceitar numa boa essa questão aqui, porque na minha cabeça, ok, não havia outra forma. E faz sentido para mim, há uma lógica que depois isso seja proibido. Por quê? Porque agora já tem uma quantidade legal de habitantes, não precisa mais esse tipo de relação. Então eu consigo aceitar legal isso aí. Já tem gente que já trava aqui, tá? Então é uma discussão para você pensar, tá? Então eu aceito essa mudança de estratégia, tá? Como uma coisa natural, tá? Então é uma coisa para você orar e pensar aí, tá? Vamos lá, versículo 18. A Enoque nasceu-lhe Irade. Aí já tá falando dos descendentes de Caim, tá? Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Versículo 19. Lameque tomou para si duas esposas. E Lameque, tu já tava e aí, podia. Em Gênesis, podia haver relações poligâmicas, tá? Depois, mais pra frente, a orientação foi a monogamia, tá? Bem mais pra frente, não foi, né, tão cedo assim, não. Mas aqui, até aqui, ok, a poligamia era aceita, tá? Então, o Lameque aí já começou já com duas minas aí, tá? O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. 20. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. Então, se você é do rodeio aí, você chegar desse esse carinha aqui, como é o nome dele aqui? Jabal. 21. O nome do seu irmão, né, do outro, era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Eu sou chegada desse cara aqui, que eu também toco uns negocinhos aí. 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então o pessoal da serralheria aí, que gosta dessas coisas aí, tem uma relação com esse Tubal-Caim aqui. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá,
tá? Então, falou de uma mulher aqui, tá? E vamos continuar aqui pros versículos finais do capítulo 4. 23. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então, Lameque aqui já cometeu, depois aí de várias gerações, né? Depois de Caim, Enoque, tarará, tarará, veio aí esse Lameque, e ele também cometeu assassinato, assim como Caim. Então, você percebe que algumas atitudes, né, são geracionais, tá? E eu não vou entrar nessa polêmica de maldição hereditária, não vou entrar. Mas aqui você percebe uma repetição, tá? De um comportamento, de um episódio em descendentes bem pra frente, tá? Então a gente nem sabe se esse Lameque conheceu Caim, se cresceu, se não sabe, mas ele cometeu o assassinato assim como Caim cometeu, tá? Então é uma coisa de linhagem, tá? Existe sim uma relação aí, aparentemente, né, baseado nesse primeiro episódio aí, existe uma relação, então a gente precisa dar uma pesquisada aí, dar uma voltada nos descendentes nossos aí pra trás, pra ver que as tretas que tem pra trás aí que é possível que possa existir em mim, né? Mal não vai fazer, se você souber. Então, e aí ele matou aí um homem e um rapaz. Eu acho que o Lameque pensou assim, pô, Abel deve estar sozinhão lá, né? Uma cara que Abel morreu sozinho no paraíso, ninguém pra conversar, vou mandar 2 cabas lá pra ele, né? Deu uma prosa lá com alguém lá. Enfim, brincadeiras à parte. E aí ele fala que no versículo 24, 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém... perdão, aqui, li errado. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Ou seja, se de Caim era 7, como ele era uma geração bem pra frente, ele afirmou que a vingança sobre ele era bem mais pesada, 70 vezes 7, tá? Enfim. 25, vamos terminando aqui, ó. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. Ou seja, tá? Então Adão teve. Aqui tava contando a história do Caim, tá? Então falou do Abel, que morreu, e aqui vai falar do terceiro filho de Adão e Eva, tá? E ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete, porque ela disse: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, acabou o capítulo, tá? Então, aqui conta que Adão teve um outro filho com Eva, que é o Sete, tá? Então, ele teve Caim, Abel e Sete. Abel faleceu, né? Foi assassinado. Então, houve uma linhagem de Caim e agora vai haver uma linhagem de Sete, tá? Ah, ele só teve esses? Não, a gente vai ver no próximo capítulo que ele teve muito mais. E uma coisa interessante aqui é o finalzinho desse versículo, daí começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, então, parece que a partir dessa geração de Enos, que era filho de Sete aqui, houve entre esses descendentes um hábito de invocar o nome do Senhor, talvez através de orações, através de cânticos. A invocação é quando você chama uma presença divina, tá? Para um ambiente terreno, tá? Então, a definição da palavra, uma das definições da palavra invocação é essa, tá? Então, você está chamando um ser espiritual para estar presente. Então, parece que não era algo comum até essa geração de Enos aí. Então, parece que de Enos para frente, isso pode ter se tornado um hábito entre os descendentes de Adão e Eva, ok? Assim como também, aparentemente, a primeira oferta foi feita sim por Caim, não era um hábito. E depois a gente vai ver mais pra frente que isso se tornou algo frequente, as pessoas ofertarem, levarem oferta pelo pecado, enfim. A invocação do nome do Senhor se iniciou aí da geração de Sete pra frente, ok? Então, essa foi a leitura do capítulo 4, espero que você tenha gostado. Comenta, tá? Se você conhece outras teorias, eu quero que você compartilhe comigo aqui, que eu gosto muito de ouvir, tá? Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, curtir o nosso canal ajuda um pouquinho, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.